O Arquidiocese de Sorocaba completou 100 anos neste mês. Olha, aí nessa data tão especial da presença da Igreja Católica na cidade, um dos marcos é a retomada do Seminário Diocesano São Carlos Borromeu. O prédio, um dos mais bonitos de Sorocaba, volta a receber os seminaristas e passa a ser novamente a residência oficial do arcebispo. Uma conquista que traz muitas lembranças para uma personalidade de Sorocaba que, a convite do Tem Notícias, fez uma viagem de volta ao tempo. A quantidade de janelas, a largura da porta principal, o piso, a imponência da construção. E a igreja de São Carlos Borromeu. Não tem como passar pela Avenida Eugênio Salerno sem admirar a beleza do Seminário Diocesano. A arquitetura de estilo neoclássico dá um ar europeu a um dos endereços mais nobres de Sorocaba. Aqui, gerações de padres foram formadas. Um deles, Aldo Vanucci. O professor, agora com 94 anos, é testemunha viva dessa história. Por isso, voltar ao seminário é uma emoção. Em cada corredor, uma viagem ao tempo. Quando eu estudei, era dormitório e refeitório também. Tudo ali. E aqui era o recreio, né? Aqui era o recreio. Então o senhor tem muitas lembranças. Não havia aquela construção do meio aí. Era livre tudo. Havia apenas uma parte coberta, e ali tinha mesa de ping-pong. Me lembro de um campeonato de botão. Eu ganhei, e ganhei um livro de presente. O professor Aldo também deu aulas aqui e nesta visita reencontrou um ex-aluno. Você mora na igreja? Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Estamos aí. Perseguido no regime militar, o professor Aldo teve um sobrinho morto pela ditadura, Alexandre Vanucci Leme, estudante de geologia da USP. Ele se tornou um símbolo da resistência aos anos de chumbo no Brasil. Reitor emérito da primeira universidade de Sorocaba, Aldo desistiu do sacerdócio. E não foi apenas os rumos da vida dele que mudaram, a do prédio do seminário também. Aqui já funcionou a universidade que o professor Aldo foi o primeiro reitor. Houve um tempo em que a prefeitura de Sorocaba alugou o espaço para abrigar repartições públicas. Mas agora, em 2024, quando a Arquidiocese de Sorocaba está completando 100 anos, um novo chamado. Os seminaristas vêm para cá morar e estudar, um retorno à vocação do início do século XX. Quem está de mudança também para o prédio tombado pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Sorocaba, em 1996, é Dom Júlio Endi Acamini. O seminário vai abrigar novamente a residência oficial do arcebispo de Sorocaba. A reforma para todo esse projeto está dividida em 2 etapas e deve ser concluída no ano que vem. O espaço interno nós reformulamos. Muita coisa foi recuperada daquilo que da origem, né? Então, o piso, as portas, as janelas, né? São todas do prédio original, né? Mas muitas coisas, de fato, nós fizemos, conforme o povo diz, uma repaginação, né? Uma atualização, modernização também para o uso, né? Que esperamos que seja por muitos anos ainda. A história está sendo resgatada. No seminário viveu o primeiro bispo diocesano da cidade, Dom José Carlos de Aguirre. Ele permaneceu aqui por 48 anos, desde a sua chegada em 1º de janeiro de 1925. Professor Aldo foi discípulo dele. Inclusive, voltou de Roma a Sorocaba para ser ordenado por Dom Aguirre. E recorda do dia em que foi preso pelos militares. Era um domingo, dia 5 de abril. Eu tinha celebrado missa na Vila Cis, voltei para casa, morava na Rua Professor Toledo,
jantei com minha mãe. Dali a pouco toca a campainha, eu fui atender, eram 2 moços dizendo: nós somos delegados e fomos mandados aqui porque o delegado principal quer conversar com o senhor. O então padre passou uma noite na prisão e saiu de lá para um reencontro especial. Chegando no seminário, sabe qual foi a minha grande surpresa e alegria? Dom Aguirre na porta me esperando e a gente se abraçou. Nós 2 choramos. Foi muito comovente. Esse armário é feito em cedro, uma madeira de alta durabilidade. Também tem louças de estanho. E aqui é uma lapidação francesa, feita em cristal. Quem cuidava disso eram as 2 irmãs dele, né? Que moravam com ele. Eram solteiras, também de boa idade, mas muito prontas e ajudavam o Dom Aguirre. Os detalhes em mármore rosado desse móvel, as louças em porcelana e esses talheres estão preservados. Eram da época de Dom Aguirre. Pelos corredores deste cartão postal pulsam o saber e a cultura, representados por imagens, símbolos e memórias. Este Jesus foi esculpido na Espanha, em 1953. Portas, pisos e janelas foram restaurados, tudo para combinar com a mobília que recria o estilo europeu. Mas toda a obra traz novidades e adaptações. O auditório foi modernizado, atendendo às medidas de segurança dos dias de hoje. E agora esse monumento é uma homenagem ao centenário da Arquidiocese. Momentos que ficam para a história, como esses documentos, que são verdadeiros achados históricos. Vão do século XVIII ao XX, um material riquíssimo para pesquisa, como este livro, recém-lançado, que conta os 100 anos de atuação da Arquidiocese de Sorocaba. A gente foi buscar, nos primeiros capítulos, a própria história de Sorocaba. Porque no livro a gente não começa em 1924, 100 anos atrás, quando foi criada a então diocese pelo Papa Pio XI. Mas a gente começa, na verdade, lá atrás, no século XVII, com a chegada de Baltazar Fernandes. Em uma conversa com José Benedito e ali junto com Dom Júlio, percebemos que havia necessidade de pensarmos em algo com mais consistência e que de fato pudesse contemplar com mais minuciosidade os acontecimentos, os fatos da história de nossa igreja particular. A presença da igreja, que na visão do Concílio Vaticano II é o povo de Deus, isso significa a presença do próprio Cristo na cidade, na região, nos municípios dessa arquidiocese. Esse prédio histórico é uma joia rara, preciosidade que a gente tem pertinho, né? E sabe que assistindo essa reportagem cheia de histórias, muitas pessoas se lembram de passagens ali por esse prédio, que já foi uma universidade, também repartição pública, e tem gente, inclusive, mandando mensagem. Adilson Tizil de Cerquilho, o prédio do seminário, com a sua arquitetura e história, é um marco para Sorocaba e região. Muitas pessoas que estudaram ali na época em que o prédio foi uma universidade.